O terceiro tipo de batismo é o batismo por aspersão. Então nós temos o batismo por afusão, que era jogar em cima, e temos o batismo por aspersão. Para quem as pessoas, né? Tem umas pessoas, para quem gosta de jardim, que jogam as gotículas de água com aspersão, é isso, é jogar água. Você vai batizar, você está aqui, você coloca a mão na água e você joga água. Pega o borrifador e joga água. Então isso é o batismo por aspersão. Que o embasamento também, que está lá em Hebreus 10, também não é mostrando um batismo por aspersão, porque no século I, durante todo o século I ali, enquanto os discípulos é que batizavam, todo batismo acontecia por imersão. Então você vai ver na Bíblia nenhum exemplo de batismo por aspersão ou batismo por qualquer outra forma. Então você só vai ver os batismos por imersão citados na Bíblia, mas eles usam para afusão, como para aspersão, os textos bíblicos. Então Hebreus 10, 22 diz assim: chegamos nós com verdadeiro coração, em interesse e certeza da fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado. Então eles querem dizer que existindo um coração verdadeiramente tendo certeza da fé, ele purificado das suas más condutas e um corpo lavado com água, está tudo resolvido, existe batismo. Então, o fato de existir um coração com vontade de batizar e existir água, uma vez que o corpo é banhado pela água, existe batismo. Então, essa é o batismo por aspersão que existe até o dia de hoje. E aí nós vamos agora passando das três formas de batismo, que são o batismo por imersão, o batismo por afusão ou o batismo por aspersão. Nós vamos para o batismo infantil, o batismo de crianças, que é um tipo de batismo. Não um tipo na forma, mas um tipo no jeito de ser, que é o batismo infantil, que é a prática de batizar as crianças, geralmente por afusão, que é o que a gente vê na igreja católica, mas também tem igrejas evangélicas que praticam o batismo por afusão ou por aspersão também em crianças, que é um rito que ele não depende da consciência, ele não depende da compreensão ou decisão. Samuel está aqui deitado nos braços da mãe dele, e se nós praticássemos o batismo infantil, ele batizaria, ele querendo ou não, porque a mãe dele queria. Assim como acontece com a maioria de nós, quando a gente foi batizado na igreja católica, nossos pais quiseram nos batizar. Então o batismo de criança, ele independe de uma decisão, pelo menos daquele que precisaria decidir. Quem decide são outras pessoas, mas ele tem a expressão ou uma ação preventiva e um compromisso, que é aquilo que a gente faz muitas vezes aqui quando está apresentando a criança, um compromisso de que os pais eles vão guiar os filhos na fé, como se isso fosse uma verdade, principalmente na igreja católica. Nossos pais eles batizam, a gente não anda mais lá na igreja. É assim que acontece com muitos casos, né? Batiza e não mais vai na igreja. Imagine se o pai não vai, se o filho vai depois, em algum momento. Então, é o batismo infantil. E aí a base usada, que você vai ver que não tem fundamento como batismo, porque não existe no Novo Testamento, é Colossenses, que diz: no qual também são circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, qual é o objetivo de usar o texto de Colossenses para embasar o batismo de crianças? É que os judeus, uma vez nascidos, eles não decidiam se circuncidar ou não, mas todo pai pegava o seu filho e circuncidava o seu filho. Então, fazendo uma analogia a esse fato, os defensores do batismo de criança dizem: se havia uma circuncisão que não era decisão de quem circuncidava, mas uma aliança feita do pai em nome do filho com Deus, por que não batizar a criança para fazer uma aliança em nome do pai com o filho? Então, daí vem o batismo de criança. Vou voltar a dizer, não é uma questão de fazer juízo de valor, não é uma questão de dizer se está certo ou se está errado, é uma questão de a gente ter o conhecimento dos batismos, tá bem? Não é uma questão de ser certo ou ser errado, ou de fazer qualquer juízo. Não se escandalize com a informação, nem diga depois que o pastor disse que isso era certo ou não, tá bom? Que a gente a partir de agora vai batizar as crianças. Eu nunca falei isso, isso não vai acontecer aqui, amém?
nossos princípios são outros com relação a isso. Então entende-se que com a circuncisão ele era feito do pai pelo filho, e isso valia como aliança, logo batizar a criança, decidido pelos pais, também valia ali como aliança com Cristo. Daí o batismo infantil. E aí nós temos o batismo de crentes, que é a forma como nós temos o batismo. Então, nós temos lá as três formas de batismo, pela forma de usar a água, e nós temos as duas formas de batismo pela pessoa que vai se batizar, ou pela decisão que se toma de quem vai se batizar. Que aí nós temos como base Atos, e aí todo o texto lá, ou toda a parte que tem o batismo do eunuco. Que é a fundamentação. Aí sim nós temos Atos 8:36, que é um batismo que não precisa de explicação, é um batismo já para a pessoa que já professa uma fé. É o batismo que aconteceu sábado passado na nossa igreja, amém? É um batismo de crentes, de pessoas que aceitaram a Jesus, que decidiram tomar como iniciativa, fazer essa aliança e mostrar publicamente e os seus arrependimentos de pecado, e de forma voluntária. Se você estiver lembrando de como foi o seu batismo, eu devo ter perguntado a todo mundo se você estava batizando de forma consciente, porque você queria, se era uma decisão sua. Eu não sei se você está emocionado o suficiente para escutar isso ou não, mas isso foi perguntado a você, tá bem? Então você foi perguntado se você estava consciente, se você realmente queria, se alguém lhe obrigou, se isso foi ato voluntário, porque precisa ser ato voluntário para aquele que recebe a obra redentora de Cristo. Indo eles caminhando, arredondando o texto, chegaram a certa água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Então nós vemos aí todas as ações necessárias, todos os elementos necessários para que a gente tenha um batismo de crentes. Nós temos o conhecimento de Jesus, porque eles chegaram a certa água, e aí quando viram água aqui na parte anterior do texto, vamos ver que o eunuco viu o livro de Isaías, não entendeu, Filipe foi levado pelo Espírito Santo, ensinou a ele o texto, ele compreendeu o texto. Uma vez que ele compreendeu o texto que ele quis, ser batizado. Então tem a decisão voluntária de ser batizado pela compreensão, pela aceitação de Jesus. E como ele quer ser batizado, ele vê água, ele perguntou: o que eu preciso para ser batizado? E Filipe: nada, é lícito que você seja batizado, basta que você creia, não existe nada que possa lhe impedir de ser batizado. E aí o batismo por imersão, desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e aconteceu o batismo, amém?